Vocês? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Estão me ouvindo bem, né? Boa noite. Sim. Beleza. Bom, pessoal, hoje, então, tá? É a nossa última aula aí com conteúdo, tá? A nossa aula da semana que vem, que vai ser dia 25, já é a revisão. E na outra semana já é aí semana de avaliação, que a avaliação começa do dia 1 e vai até o dia 7. É nos mesmos moldes que foi ali no primeiro bimestre, tá? Diferente só agora que, em vez de ser 3 atividades lá com 2 perguntas cada, vai ser uma prova só, tá? Vai ser um arquivo só que vocês vão ter que responder. Lembrando aí também que tem as atividades semanais lá, que vale nota e vale presença, né, para não deixar de fazer aí. Aí depois, aqueles que passaram de férias, aqueles que não passarem, fazer o exame. E também férias, né? Aí, pessoal aí que é do último semestre já vai estar se despedindo da faculdade também, né? Apresentando TCCs e colando grau. Bom, na semana passada, então, nós fizemos análise, uma discussão sobre globalização cultural, multiculturalismo e direitos humanos. E aí, fechando, então, a nossa sequência de aulas, tá, sobre a parte de globalização. Sobre essa parte, pessoal, de globalização como um todo, que foi as nossas 3 últimas aulas, né? Primeiro nós vimos a história, os conceitos, os prós e os contras. Na segunda, os blocos econômicos, sobre a ação econômica. E a última, como eu já falei, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Né? Também, semana que vem, nós vamos ter a nossa revisão do bimestre. Não ser aí que vocês não tenham dúvidas, não queiram revisão, aí a gente pode ver de fazer uma aula de conteúdo. Tá? Não é, de repente, obrigatório ter a revisão. O critério de vocês também. Bom, alguém tem alguma dúvida, um comentário? Bom, pessoal, então, hoje, tá? Separei para nós aí um conteúdo que até acabou, até teria que ter falado com vocês, de repente, anteriormente, mas aí acabou que deu para a gente ver aí como o último conteúdo nosso do bimestre e o último conteúdo também do semestre, né? Que aí, então, nós vamos falar, tá, sobre sistema financeiro nacional. A gente poderia falar, poderia ver também a questão internacional, né? Que nós vamos ter Fundo Monetário Internacional, Banco Internacional, né, o BID, vamos ter lá o Banco da União Europeia, que é quem acaba gerindo lá a questão do euro, né, como nós vimos aulas passadas. Então, professor, o que vem a ser o sistema financeiro? Então, o sistema financeiro é um aglomerado de entidades, de pessoas físicas ou jurídicas,
públicas ou privadas, que buscam aí, então fazer a normatização, a execução e a captação de valores de pessoas superavitárias para pessoas deficitárias. Então, o sistema financeiro aí, ele é composto por pessoas que buscam pegar o dinheiro da pessoa que tem dinheiro e passar para quem não possui dinheiro. Então, vamos colocar aí que nós vamos ter, dentro do sistema financeiro, mercados que são mercado monetário, mercado de capitais, mercado de crédito, mercado de câmbio, mercado de seguros, Então, só para a gente ter aí uma ideia melhor de cada um desses mercados, né? Podemos pegar aí e fazer uma análise de uma. Inclusive, daí a gente pode utilizar como um apanhado aí de tudo que nós já vimos, né? Então, um indivíduo, ele resolve abrir um empreendimento, né? Então ele precisa, primeiramente, o quê? De gerenciamento, de como ele vai pagar seus fornecedores, seus credores, seus trabalhadores, de como ele vai receber os valores dos consumidores, aonde ele vai guardar o dinheiro dele, então onde ele vai ter o caixa dele. Então, né, a questão lá das maquininhas, né, do crédito, de débito para receber, onde ele vai deixar esse dinheiro, que é, então vai ser o nosso mercado monetário, tá? Vai ser a parte aí da moeda, como nós já vimos matérias anteriores do que vem a ser a moeda, né, suas características, e aqui também vai ser a forma de como gerencia, de como se administra essa moeda, né? E vamos considerar aí que essa empresa também, para ter aí o seu funcionamento de forma adequada, essa pessoa ela precisará de um capital de giro, precisará de um empréstimo, ela vai precisar aí de um cartão de crédito, né, de um cheque especial. Então, ela vai buscar essas questões no mercado de crédito. Então, o mercado de crédito é a parte onde nós buscamos a pessoa que precisa, a pessoa que é deficitária, busca o crédito de quem é superavitário, mediante, inclusive, remuneração desse, né, que decorre aí dessa remuneração são os juros. Nós vamos ter também que essa empresa ela vai crescendo, né? Então ela surge no mercado competitivo, né? Seja lá numa concorrência monopolística, que nós não vamos ter uma concorrência perfeita, e ela quer cada vez mais crescer. Para crescer, ela tem que abrir ou filiais, ou ele precisa aumentar o seu espaço, toda essa questão do mercado monetário, do mercado cambial, e ele identifica essa pessoa, o proprietário, aí, o nosso sujeito, vamos chamá-lo de A,
que fora do Brasil existe maquinários melhores, Estados Unidos, Europa, China, Japão, e ele vai buscar comprar esses maquinários ou talvez uma matéria-prima que seja mais barata. E como é que ele vai fazer para pagar tudo isso? Como nós vimos, ele vai precisar trocar o real por uma outra moeda. Então, ele vai precisar fazer um câmbio, seja de real para o dólar, seja para o euro, seja para o ien, seja para a moeda chinesa. Então, ele vai ter que buscar aí o mercado de câmbio para poder fazer toda essa troca. E por fim, né, a empresa vai crescendo, vai querer buscar mais dinheiro. Posso buscar no mercado de crédito? Posso. Não há problema algum buscar no mercado de crédito. Porém, você vai ter essa remuneração do crédito e acaba sendo remuneração custosa, né? Você vai pegar um crédito hoje aí simples, com juros compostos vão ser altos, né? Vai ser mais de 12% ao ano, então, né, acaba sendo custoso. Então, o que que essa pessoa pode fazer agora com essa empresa dela, que é uma empresa de alta concorrência, é uma empresa grande? Ele pode transformar essa empresa dele numa sociedade anônima, ele pode abrir o seu capital e pode negociar ações nas bolsas de valores. Eu vou colocar aqui bolsas de valores mobiliários, porque nós podemos ter mais de uma no Brasil. Hoje nós possuímos aí um monopólio da B3, né, da Bovespa, mas nada impediria de se ter outra bolsa de valores, ou também nada impediria de essa empresa abrir seu capital em outras bolsas de valores. Poderia ir para os Estados Unidos, Europa, em outras bolsas de valores, que aí é o chamado mercado de capitais. Tá? E essa empresa ainda poderia precisar de um seguro, né, de um seguro das mercadorias, um seguro do prédio, né? Então aí ele também vai buscar um outro lado aí do mercado financeiro, que é o mercado de seguros. Aí então, nós vimos aí que nós temos várias facetas, várias divisões do meu chamado sistema financeiro ou do meu mercado financeiro. Tá? Então, nós vamos ter aí, eu falei para vocês, né, que o mercado, o sistema financeiro é composto por pessoas físicas ou jurídicas. Né? Você vai ter pessoas físicas, por exemplo, como corretores de seguro, e vendem, né, o seguro, seja de dano, seja de seguro de vida, e você vai ter também as pessoas físicas que buscam esse dinheiro, né? Seja a pessoa que vai comprar esse seguro, uma pessoa que vai ali estar adquirindo uma previdência complementar, vamos ver, ou uma pessoa que está buscando um crédito consignado, financiamento, um leasing, para estar adquirindo bens. É por isso que eu menciono para vocês que também pode ser composto por pessoas físicas. E se eu não me engano, também nós podemos ter pessoas físicas que trabalham aí como analistas de crédito e capital, por exemplo, quando nós falamos de bolsas de valores.
Aí então, esse vai ser aí a primeira divisão, a primeira base, tá, do nosso sistema financeiro nacional. Que inclusive, tá, vamos pegar aí um pouco da história. Primeiro primeiro a existir, né, dentro do mercado financeiro nacional, vamos dizer, ele em 1808 a família real portuguesa veio para o Brasil fugindo, né, da França, se eu não me engano. Então veja aí que o nosso Banco do Brasil, né, hoje aí uma sociedade de economia mista, uma sociedade anônima de capital aberto, possui inclusive ações na Bolsa de Valores brasileira, né, negocia aí diariamente. Nós tivemos aí também no começo da década do século XX, ali, né, em 1920, a criação de inspetorias, Inspetoria Geral de. E ali foi surgindo alguns bancos privados. Como eu mencionei para vocês aí, né, quando nós vamos falar de sistema financeiro internacional, que não é tanto o nosso foco, mas aí, né, após aí as guerras mundiais, né, surgiu então os organismos, surgiu a globalização, como nós temos hoje, surgiu os blocos econômicos, surgiram aí então também os mecanismos financeiros internacionais, né, seja o Banco das Américas, o Banco Internacional de Desenvolvimento, o Banco da União Europeia, o Fundo Monetário Internacional, né, que seriam organismos ou mecanismos de sistema financeiro de forma internacional. Aí no Brasil, a partir da década de 60, foram surgindo mecanismos legislativos e daí modificou-se a estrutura, criou-se aí novos organismos, novos entes para o sistema financeiro nacional, criando aí o Conselho Monetário Nacional, criando a Comissão de Valores Monetários, criando o Banco Central, criando outros mecanismos. Aí nós vamos ter, tá, principalmente com a Constituição de 88, tá, que vai nos estabelecer regras e conceito do sistema financeiro nacional no seu artigo 192, e daí também, tá, surge um novo mercado, vamos assim colocar, que aí é o mercado de previdências complementares, que surge ali com o artigo 202. Eu coloco surge aí entre aspas, tá? Porque ele ganha mais robustez, né? Ele acaba ficando mais forte e mais estável do que era até 88.
Sistema Financeiro Nacional, tá? O material que o professor colocou ali, ele faz uma divisão em 2 pontos, tá? No material de apoio ali. Eu vou estar mencionando para vocês um pouco diferente, que são 3, mas vai estar compilado ali dentro daqueles 2, que na verdade ele faz um agrupamento entre os 2 primeiros que eu vou falar para vocês, tá? Que então nós vamos ter aqui órgãos normativos, órgãos supervisores e órgãos operadores, tá? O material ali do artigo, né, ele vai colocar para nós só normativos e operadores. Então, ele vai aí fazer um aglomerado, tá? Vai incorporar o normativo e os, mas não. Então, nós vamos ter aí dentro do órgãos normativos, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, então, ele vai criar diretrizes, vai criar normas para previdências complementares fechadas, ou também chamados de fundos de pensão. Fechados por quê? Porque não é qualquer tipo de pessoa que pode vir a participar desse fundo de pensão ou dessa previdência complementar. Vamos pegar um exemplo. Nós vamos ter ali os funcionários do Banco do Brasil, eles possuem a contribuição à previdência regular e INSS e possui uma previdência complementar fechada que se faz contribuição dos funcionários para esse fundo específico. Então, eu só posso verter contribuições para esse fundo caso eu seja funcionário do Banco do Brasil. Por isso que é chamado de Previdência Complementar Fechada. O Conselho Nacional de Seguros Privados, ele vai traçar diretrizes e normativas para seguros, seja qualquer tipo de seguro de dano, seguro residencial, seguro de veículo, seguro de mercadoria, seguro de um estabelecimento, seja de um seguro de vida, né, um seguro aí de danos corporais, danos estéticos, né, de títulos de capitalização e de previdência complementar de caráter aberto. Então, aqui essas, diferentemente da de caráter fechado, que é do CNPC, no CNSP, nós vamos ter previdência complementar aberta, de caráter aberto, que qualquer pessoa pode vir a fazer as suas contribuições mensais aí. São os clássicos VGBL ou PGBL, que várias instituições financeiras aí acabam vendendo. Tá? E nós vamos ter aí o Conselho Monetário Nacional, que ele possui, então, o dever de traçar diretrizes, tá? De criar normas, de criar resoluções, diretrizes para a política econômica
do país dentro da política monetária, da política cambial e da política creditícia. Então, dentro do CMN, Conselho Monetário Nacional, nós vamos ter, então, três mercados, que é o mercado monetário, que é o mercado de crédito e o mercado de câmbio. Tá? O mercado de capitais, ele vai ficar à parte. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco que a sua parte normativa também é feita pelo seu órgão supervisor. Tá? O único detalhe aí seria uma exceção a esta regra. Aí, pessoal, essas três, então, tá? CMN, Conselho Monetário Nacional. Inclusive, o Conselho Monetário Nacional ele tem aí como membros, tá? Que do Ministério da Economia, da Secretaria aí Especial da Economia, e o presidente do Banco Central. CSNP e CSPC, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Nós vamos ter, logo abaixo, imaginando que fosse uma pirâmide, então esses três estão no cume, no topo da pirâmide. Logo abaixo, nós vamos ter aí, então, as entidades ou os órgãos supervisores. Tá? Quem vai estar aqui como órgão supervisor, então? Nós vamos ter o Bacen, ou BC, que é o Banco Central. Alguns também podem achar por aí como BCB, né? Banco Central do Brasil. Nós vamos ter a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. A Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar. E nós vamos ter a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, pessoal, nós vamos ter, tá, o presidente do Banco Central como uma pessoa indicada pelo presidente da República e que só vai exercer esse cargo após a análise pelo Senado Federal, assim como o presidente da CVM também vai ter esse mesmo caminho, tá? Então, nós vamos ter aqui as funções, né, as competências do Bacen, que uma delas é metas inflacionárias, controlar a meta inflacionária, né, aliás, traçar metas, controlar a inflação, né, fazer com que o dinheiro não perca todo o seu valor, defender a liquidez, emitir papel moeda. Ô, professor, mas eu já ouvi falar que papel moeda é feito pela Casa da Moeda. Sim, a Casa da Moeda, ela é quem imprime, vamos assim colocar, o papel, moeda, o dinheiro, né, o papel moeda.
ou a moeda metálica, se nós vamos pegar as de centavos. Porém, é o Banco Central que emite, que a injeta na economia. Quando não tiver essa emissão ou essa injeção pelo Bacen, esse dinheiro em si, né, ele vai ficar ali na casa da moeda sem ter muita utilidade. Então, né, como eu falei para vocês aí, assegurar o poder de compra, né? Então, tentar controlar a inflação, porque não é fácil. Nós estamos vendo aí nesse último ano, não é muito divulgado, né? Mas se você for pesquisar os índices inflacionários, eles vão subindo, né? As coisas vão ficando cada vez mais caras. Apesar de a gente não acompanhar o percentual de cada um dos índices, é fácil a gente ter essa noção, por exemplo, indo ao mercado, né? Até conversando com um amigo meu esses dias, nós estávamos brincando que antigamente com R$ 100 você comprava muita coisa. Hoje em dia você compra pouca coisa. Aí, brincando entre aspas, né, que ele falou que ou o dinheiro perdeu o seu valor ou nós nos tornamos fortes, né? Porque nós conseguimos carregar todas as sacolas. O Banco Central também tem aí a questão, né, de fixar a taxa de juros, né, que é a chamada taxa Selic. Inclusive, nós tivemos reunião do Copom essa semana, foi na quarta-feira, que aí o Copom é o Comitê de Política Monetária, que é vinculado aí ao Banco Central, e eles aumentaram aí então a nossa taxa Selic de 3,5% para 4,25% ao ano. Aí o Bacen também compete cambial, fiscalizar aí então as instituições financeiras, né? Hoje toda instituição aí que é financeira, vamos colocar aí a grosso modo os bancos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e as cooperativas de crédito, né? Os que se enquadram no conceito de instituição financeira, todas elas são vinculadas aí ao Banco Central. E, né, uma das competências aí do Banco Central também é a divulgação das decisões do CMN. Então, cabe ao Banco Central tornar público aí, fazer a divulgação das decisões. Essas decisões são tornadas públicas através do órgão oficial da União, né, o Diário Oficial, porém também é de competência aí do Bacen, que se é competente também, competência do Bacen também ter reservas de ouro e ter reserva de moedas estrangeiras, né? De vez em quando aí a gente vê aí que se é feito leilão de dólar pelo Banco Central, então ele acaba vendendo essa moeda, a moeda desvaloriza, ele pode recomprar por um valor menor, né? Inclusive, se eu não me engano, foi feito isso o ano passado. E como ele fiscaliza, é ele também que concede autorização para que uma empresa financeira possa exercer atividades no país. Aí então,
próximo órgão supervisor ou executor, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E aí a CVM ela acaba sendo híbrida, mista, vamos assim colocar, tá? Que ela pode ser colocada como normativo também, uma vez que cabe à CVM normatizar e supervisionar e fiscalizar a questão de bolsas de valores, tá? Então ela cria normas de como é que vai funcionar, de como que uma empresa pode atuar na bolsa, nas bolsas, como não pode. Então por isso que aqui, tá? Quando eu falei para vocês do Conselho Monetário Nacional, eu falei que o mercado de capitais ficava fora, que ele vai ser de competência da CVM, inclusive, tá? Para normatizar como é que funciona. Então vai ter lá as resoluções da CVM, dizendo como é que se faz ali, de repente, uma oferta pública de subscrição de novas cotas ou de novas empresas abrindo seu capital na Bolsa de Valores. Aí então, né, nós vamos ter como funções da Bolsa da CVM, né, estimular aí a criação de poupança, né, então a criação de pessoas superavitárias querendo investir em valores mobiliários, então pessoas querendo investir em ações, querendo investir em empresas que tenham o seu capital aberto. Aí também fazer a fiscalização, como eu falei para vocês, né? Fazer também a proteção das pessoas que são os titulares, né, que possuem as ações, e dos investidores, aqueles que compram as ações das empresas, né, do Banco do Brasil, como eu mencionei um exemplo para vocês. Evitar e coibir situações de fraude. Assegurar a informação do público, né, sobre os valores mobiliários negociados. E vai fazer aí o credenciamento, né, seja de auditores, de corretores, de corretoras, de agentes autônomos, aí, de pessoas que gerenciem, né, que fazem análise de carteiras, por exemplo. Cabe aí também, então, a CVM, tá, fazer uma análise, um julgamento administrativo, então, e aplicar sanções quando há essas práticas ilegais, essas práticas de fraude. Então, aí a CVM, da mesma forma como o Banco Central, tá, eles também vão agir aí, como eles possuem esse poder-dever de fiscalizar aquilo que eles encontram de irregularidade, eles vão aplicar sanções, né, vão podendo aí talvez vir a descredenciar alguém, né, um exemplo, tá? Aí como é que funciona, qual o procedimento, isso aí tudo tem que estar regulado nas leis que instituem esses organismos, tá? E aí, caso a empresa, pessoa física, né, pessoa jurídica, que tenha levado uma dessas sanções da CVM ou do Bacen, vai poder entrar com um recurso administrativo aí ao Conselho Nacional de Recursos do Sistema Financeiro, né, ou
que aí é um órgão recursal, é uma segunda instância, que tem a capacidade, poder, dever de fazer o julgamento dos recursos, até para evitar aí um problema de não se ter um duplo grau de jurisdição administrativo. Não é obrigatório a empresa buscar, até onde eu pesquisei, até onde eu li, porém, às vezes é interessante você buscar em um segundo grau administrativo, assim como em questões de defesa econômica você vai ter os órgãos recursais dentro do CAD, você tem o Conselho de Recursos, Conselhos de Contribuintes em questões tributárias, exemplos, né, para equiparar aí ao Conselho de Recursos. Então, fica aí essa questão por ser uma segunda instância, um órgão. E nós vamos ter, então, duas superintendências, que é a SUSEP e a Previc, que são Superintendência de Seguros Privados e a Superintendência de Previdência Complementar, vinculadas respectivamente ao CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, e ao CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, da mesma forma, né, os conselhos, assim como o CMN, criam as normativas e estes, o SUSEP e a Previc, da mesma forma que o Bacen, vão ser aqueles que vão fiscalizar, que vão executar as diretrizes. Então, né, traçando um paralelo aí, né, os conselhos, os órgãos normativos, seriam aí, então, né, um chefe, ou um pai, uma mãe, que sempre manda se fazer as coisas, e o Bacen, SUSEP e a Previc seriam aí, então, as pessoas, os filhos, que são aqueles que são responsáveis por executar as normativas estabelecidas e criadas pelos conselhos. Aí, pessoal, nós passamos então pelos órgãos normativos ou entes normativos, órgãos supervisores ou executores, e agora então nós vamos ver aí a base da pirâmide, né? Lembrando que do cume lá veio os normativos, que são os operadores, tá? Que aí os operadores nós vamos poder colocar que são instituições financeiras, instituições não financeiras, instituições oficiais, tá? Que dentro das instituições oficiais nós vamos encontrar o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai ter os bancos regionais, nós vamos ter aí o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, se não me engano é Banco do Nordeste, que vão ser bancos oficiais, ou seja, setores operacionais, né, do sistema financeiro que são vinculados ao poder público, sendo uma sociedade de economia mista, tendo capital aberto, ou sendo empresas públicas, ou até mesmo, talvez, economias mistas de capital fechado, né, que apesar de ser mais difícil, pouco provável, tá? Então, nós vamos ter aí o Banco do Brasil, né,
como o principal executor das políticas do poder público quando se fala de crédito rural ou industrial. Então, aí o governo vai fazer alguma política de crédito rural, de crédito industrial, vai ser pelo Banco do Brasil. Da mesma forma como se nós formos ver do sistema financeiro habitacional, né, os empréstimos, os créditos aí para habitação, vai ser pela Caixa Econômica Federal. Aí o BNDES, o BRDES, né, Banco Nacional e Bancos Regionais, são bancos aí de incentivo, são bancos que buscam fazer investimentos de médio e longo prazo para fortalecer as empresas no país. Tá? Como eu falei para vocês, a Caixa Econômica Federal tem essa questão do sistema habitacional, também tem a questão do fundo de garantia, né? Todo trabalhador carteira assinada tem lá que a empresa recolhe o fundo de garantia, ou pelo menos deveria recolher, né? Quando a pessoa vai fazer o saque do FGTS, é feito na Caixa Econômica, o pagamento de benefícios governamentais também são feitos aí pela Caixa Econômica, né? Podemos colocar aí o salário emergencial, criado aí na pandemia, né? Foi pago por conta vinculada às pessoas na Caixa Econômica. Nós vamos ter o Bolsa Família, que, se eu não me engano, também é pago mediante conta na Caixa Econômica. E também na Caixa Econômica, né, vai ter a questão dos prêmios da loteria, né? Toda questão de loteria federal e Mega Sena, por exemplo, os prêmios são pagos pela Caixa Econômica Federal. Aí, além dessas instituições oficiais, né, instituições operadoras, nós vamos ter aí, então, as instituições privadas financeiras, monetárias, também, ou as não financeiras do monetárias, que fazem parte do sistema financeiro nacional. Tá? Tidas como financeiras são aquelas que são autorizadas a receber depósitos à vista de qualquer pessoa. Então, nós vamos ter aqui que hoje são os bancos, a Caixa Econômica Federal e as cooperativas possuem essa autorização. Aí nós vamos ter, então, as tidas lá como não financeiras, apesar de ser um nome até um pouco equivocado, porque faz parte do sistema financeiro, né? São aquelas que não são autorizadas a receber, então, depósitos de forma à vista. Poderia ser, talvez, seria um exemplo aí, uma agência de fomento, de câmbio. Nós vamos ter também, tá, pessoal, outras empresas aí, outros tipos de pessoas que também são vinculadas aí, então, ao sistema financeiro nacional, que são as administradoras de consórcio, né? A questão das empresas que fazem o leasing, que é o chamado arrendamento mercantil, que é uma forma de empréstimo também, né? Uma forma diferenciada de empréstimo.
as sociedades corretoras ou as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, né, que você vai comprar uma ação, hoje você não compra direto, né, você compra através de uma corretora ou de uma distribuidora, né. Quando se tinha a divisão aí, né, da BMF e da Bovespa, uma era específica da Bovespa, a outra da BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Com a junção delas, tá, então ficou-se aí, independente de ser uma DTVM ou uma CTVM, você acaba operando nas bolsas de valores, né? As bolsas de valores também fazem parte aí do sistema financeiro. Aí, tá, pessoal, é interessante nós vermos essa questão, tá, do sistema financeiro, porque hoje, querendo ou não, tá, tudo aquilo que nós vamos fazer, hoje nós estamos vinculados ao sistema financeiro, seja fazendo aí gerenciamento das nossas economias, deixando o nosso dinheiro no banco para render, seja ali por uma renda fixa, né, um CDB, uma LCI, LCA, seja através de crédito que nós pegamos, né, talvez você vá pegar um consignado ou um empréstimo para casa própria, né, no sistema financeiro habitacional, vai pegar um empréstimo rural, um empréstimo industrial, você vai viajar, vai para o exterior, vai ter que fazer o câmbio, vai para o mercado de capitais, compra ações ou debentures, né, que são tidos como formas de capital também, são títulos de renda fixa, mas são considerados aí como do mercado de capitais, tá? Então, tudo o que nós fazemos hoje dependemos aí extremamente do sistema financeiro, por isso que o sistema financeiro ele tem que ser bem estruturado, né? Nós temos aí as leis que criam, né? Nós temos a Constituição que estabelece como tem que ser, nós temos as leis infraconstitucionais, né? Que são as leis ordinárias, leis complementares, que vão dizer, vão regrar o Conselho Monetário Nacional, a CVM, o Bacen, tá? Como é que as coisas funcionam. E nós vamos ter também, tá? E de crimes contra o sistema financeiro. Então, aqueles que cometem fraude, cometem alguma irregularidade, eles vão sofrer as sanções aí administrativas do Bacen, vão sofrer sanções administrativas da CVM e podem também sofrer aí sanções de cunho penal, de cunho criminal, devido a práticas de ilícitos penais, tá? De crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem econômica, tá? Então, vai se ter essa sanção também, além de talvez aí podemos falar também de uma sanção civil, caso se provoque algum dano e esse dano tenha que ser reparado. Então, financeiro para vocês é isso, né? Relembrando aí também que caso a pessoa não concorde com a decisão administrativa da CVM, do Bacen, pode-se recorrer aí ao Conselho de Recursos, né?
ou pode recorrer aí ao Poder Judiciário, né, que nós temos no artigo 5º, princípio da inafastabilidade da jurisdição, então não posso afastar qualquer situação de análise do crivo do judiciário. E temos aí a sanção penal, que também tem tudo a questão aí da pessoa ser denunciada pelo Ministério Público, ter todo o rito do processo criminal, a pessoa ser condenada em primeira, segunda, terceira, quarta instância, é que às vezes aí acaba nos gerando alguns problemas, algumas sensações de impunidade, por inúmeros recursos, por inúmeros crimes desses que prescrevem, seja a prescrição punitiva de não poder se processar, ou seja aí da prescrição executória, né? Você poder processar, você poder condenar, porém a pessoa não vai cumprir a pena. Então, aí sobre o sistema financeiro nacional, era isso que eu queria trabalhar com vocês, né, para se ter uma ideia, se ter um início aí dessas ponderações, desses questionamentos do sistema financeiro nacional. E aí, querendo ou não, o pessoal que vai trabalhar com o direito empresarial vê alguma coisa, o pessoal da administração vê aí também, né, o ciência da computação, publicidade um pouco menos, mas também, mesmo fora das suas atividades, hoje qualquer um aí pode vir a ter a necessidade do sistema financeiro. Bom, fica aberto aí, então, se alguém tem alguma pergunta. Bom, pessoal, então, alguém? Não, professor, eu ia falar que está tranquilo. Sem questão. Então, beleza. Beleza, então, pessoal, por hoje era isso. Tá? Boa noite a todos, um bom final de semana. Nos vemos na próxima semana, na nossa próxima aula. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite, professor. Boa noite, professor.